Feriadão de Tiradentes é marcado pela violência no trânsito, com 21 mortes nas rodovias catarinenses. Justiça mantém condenação de médico da capital por abuso sexual de pacientes. Operação Fim da Picada. Fiscais da Prefeitura da capital intensificam combate ao mosquito transmissor da dengue. No esporte, Avaí recebe o Goiás no estádio da Ressacada em busca de recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro. E na Fórmula 1, com transmissão exclusiva da Band, GP da Emília-Romanha termina com dobradinha da Red Bull e vitória de Max Verstappen. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa hoje com a violência no trânsito. Depois de 4 acidentes com veículos pesados no mesmo local em 5 dias, a chamada Curva da Morte da BR-470 em Ibirama, no Alto Vale, registrou mais uma tragédia no domingo. Uma carreta tombou e o container caiu em cima de um carro, provocando a morte de uma pessoa. A sobrinha do motorista, que foi a vítima fatal, uma criança de 5 anos, escapou sem ferimentos. O acidente aconteceu nesta curva do quilômetro 111 da BR, em Ibirama, pouco depois das 6h30 da noite deste domingo. O veículo Onix de Ibirama, que seguia no sentido Apiúna, ficou assim, totalmente amassado, depois que o container caiu sobre ele. O motorista do automóvel, Jonathan Joel Jorge, de 34 anos, morreu no local. Ele estava levando a sobrinha, de 5 anos, para a casa da mãe dela, que é irmã dele, em Apiúna. Por incrível que pareça, a criança saiu ilesa. Este repórter, que mora perto, conta que chegou ao local no momento em que a menina estava sendo retirada do carro. Os 2 caras aqui dentro da comunidade já conseguiram abrir a porta, já tiraram a criança, né? A gente já pegou e levou a criança para a ponte, que era o local mais seguro, e ela berrava, ela gritava pelo pai, pela mãe, a gente não sabia quem estava ali dentro. A criança foi levada para o Hospital Valdomiro Colautti, onde passou por tomografia, ficou em observação por 6 horas e foi liberada. Já o motorista da carreta, placa de Itajaí, teve lesões leves. A PRF informou que a causa do acidente ainda está sendo investigada. Em apenas 5 dias, esse foi o 4º acidente com caminhões no mesmo local. Na quarta-feira, tombou um caminhão carregado com cebola aqui. A motorista teve ferimentos leves. Na sexta-feira à noite, por volta das 10 horas, outro caminhão tombou no barranco, perto do rio. Na madrugada de sábado, 2 caminhões se chocaram e também foram parar na ribanceira. Uma vítima ficou presa às ferragens e precisou ser levada ao hospital. Só neste ano, quem mora perto já contou mais de 20 acidentes no local. O clima é de indignação e a comunidade pede providências. Infelizmente, a gente está acostumado de ver pessoas conhecidas, pessoas estranhas, pessoas, né? A gente fica com dor no coração porque tu não pode ajudar. Por conta dos frequentes acidentes que ocorrem aqui, esse trecho recebeu o fatídico apelido de Curva da Morte. Mas afinal, o que faz esse ponto da BR-470 ser tão perigoso? Por que tantos caminhões tombam aqui? Nós fomos em busca das respostas. Recentemente foi feita uma perícia pela Polícia Rodoviária Federal e foi demonstrado que essa curva, além dela ser uma curva bastante acentuada, ela também tem uma deficiência na elevação. Manuel conta que, com o resultado da perícia, a PRF elaborou algumas sugestões para melhorar a segurança no trecho. Elas foram apresentadas na Câmara de Vereadores de Ibirama e remetidas ao DENIT, ainda em outubro do ano passado. Em nota, o DENIT informou que vai reforçar a sinalização no local do acidente, além de instalar barreiras de proteção. O departamento comunicou ainda que o serviço deve ser executado nos próximos dias. E essa foi apenas uma das mortes nas rodovias catarinenses no feriadão de Tiradentes. 21 pessoas no total morreram nas BRs e nas SCs do estado. Um aumento de 250% na comparação com o feriadão da Páscoa. Nas rodovias federais, a Operação Tiradentes registrou 113 acidentes, com 61 pessoas feridas e 6 mortes. Os acidentes com vítimas fatais ocorreram nas BR-116, 470 e 101, nas cidades de Japiúna, Blumenau, Indaial, Monte Castelo, Araquari e Balneário Pissarras. Em relação à operação de 2017, os policiais rodoviários federais registraram 3 mortes a mais nas rodovias federais do estado. Já nas rodovias estaduais, a Polícia Militar Rodoviária registrou 112 acidentes, com 51 pessoas feridas e 15 mortes. Em relação à operação mais recente de 2017, foram 5 vezes mais mortes em 2022. Policiais militares com a participação do BOP e de um helicóptero procuram um homem que atropelou e matou um policial militar rodoviário na SC-108,
Noite de domingo, agora em Massaranduba, entre o Vale do Itajaí e o norte do estado. O motorista do veículo é foragido do presídio de Blumenau e era perseguido por viaturas no momento do acidente. O velório foi marcado por muita emoção e revolta. O cabo policial militar rodoviário estadual Alexandre Maciel, de 40 anos, estava de serviço e atendia uma ocorrência na SC 108. O condutor do veículo, que não teve o nome divulgado, não atendeu a ordem de parada e atingiu o policial. O motorista fugiu do local do atropelamento. O cabo, que era lotado na Itoupava, em Blumenau, ainda foi atendido pelos bombeiros voluntários de Massaranduba e levado à unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Uma mulher que estava no veículo ficou trancada dentro do carro e foi levada pelos policiais militares para a Polícia Civil. Nas redes sociais, o governador Carlos Moisés da Silva lamentou a perda do cabo Alexandre Maciel, morto no cumprimento do dever. O Tribunal de Justiça do Estado manteve a condenação de um médico ginecologista acusado de abusar sexualmente de pacientes em Florianópolis. A pena chega a quase 9 anos de prisão. O acórdão foi divulgado nesta segunda-feira. Edson Natal Fedrizi teve mantida a pena aplicada em 2020 de 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado pelo crime de violação sexual mediante fraude por 3 vezes. Segundo a denúncia apresentada, o médico ginecologista e obstetra se aproveitava das pacientes durante as consultas, sob o argumento de realizar exames ginecológicos como se fossem atos clínicos e terapêuticos próprios do ofício de médico. Os atos foram praticados ao longo do ano de 2017. A decisão da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça foi unânime. O médico informou que vai recorrer. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques da edição desta segunda-feira com a apresentadora Paula Valdez. Olá, Paula. Olá, eu espero vocês logo mais a partir das 7h20 no Jornal da Band. E hoje a gente vai falar sobre uma das plataformas digitais mais utilizadas em todo o mundo, com um novo dono. Elon Musk, que já é o homem mais rico do mundo, ele comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, seguem as brigas. Os ministros do Supremo estão tentando amenizar mais uma crise com o governo. Agora, por conta da fala do Barroso sobre um possível uso das Forças Armadas contra as eleições que acontecem em outubro aqui no país. E no Rio de Janeiro, teve tiroteio em saidinha de banco, deixando 7 feridos no centro da cidade. O alvo era um sargento da Marinha que acabou reagindo. No esporte, é claro que a gente fala de Fórmula 1, porque a Ferrari decepcionou em casa e o Verstappen acabou colando no líder Leclerc. Tudo isso e muito mais a partir das 7h20. Eu espero você. A semana começou com muito serviço para os fiscais aqui em Florianópolis, que intensificaram os trabalhos contra a dengue. A repórter Graziano Bialha acompanhou a força-tarefa da Operação Fim da Picada. Do alto dá para ver que a situação é complicada e pelo chão também, o que coloca em risco a população inteira. Florianópolis está em alerta. Os números de focos e novos casos não param de subir. A falta de cuidado dos vizinhos preocupa moradores como Dona Lúcia. Em casa a gente toma todos os cuidados que tem, mas tem que ser um trabalho conjunto, não só da casa da gente, mas de toda a população. Para tentar frear o aumento, a prefeitura colocou as equipes nas ruas, literalmente a caça dos mosquitos. Nem as bocas de lobo escaparam da fiscalização. Nós estamos dando um cuidado especial, não só na conscientização das pessoas, para que cada um faça a sua parte no seu quintal. A prefeitura tem ido nas áreas públicas e nas áreas abandonadas, e aqui hoje nós estamos olhando as bocas de lobo. Estamos levantando as grades, vendo, limpando, arrumando para que não tenha água acumulada e não seja mais um foco de mosquito. Dos quase 600 casos de dengue confirmados em Florianópolis, pelo menos 300 são moradores dos bairros da Bacia do Itacurubi. É por esse motivo que a força-tarefa acontece nesse momento aqui. Então a gente pede para a população tapar os ralos com aquela tela mosquiteiro, vistoriar sempre as calhas, piscina, caixas d'água também, trocar bromélias por plantas que não acumulem água. Com a ajuda do drone, a Defesa Civil monitora os locais para identificar possíveis focos do mosquito. O decreto de situação de emergência garante à força-tarefa o acesso a terrenos e casas abandonadas. Com isso, é possível fazer a limpeza das piscinas, roçar os terrenos para eliminar os possíveis focos de mosquito da região. O decreto de emergência nos possibilita entrar em terrenos que estão ou abandonados ou que o proprietário não cuida
E isso é fundamental para a operação, porque muitas vezes o foco está nesses terrenos. A gente circula aqui todos os dias, muita criança aqui no parquinho, vem muita gente caminhar com criança, brincar no parquinho, fazer suas caminhadas, e a gente vê esses terrenos ali todos cheios de mato, né? Então eu acho que é super importante que façam essa limpeza para conscientizar também a população da importância de manter seus terrenos limpos, as casas, né, ao redor das casas também todas limpas. O Corpo de Bombeiros se manifestou hoje sobre a desativação de postos de guarda-vidas em praias do litoral catarinense. Banhistas reclamaram da falta dos profissionais durante o feriadão. De acordo com os bombeiros, após análise da necessidade, foram mantidos abertos o ano todo os postos das praias Prainha, em São Francisco do Sul, Praia Brava, em Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Bombas, em Bombinhas, Guarda do Embaú, em Palhoça, além das praias Mole, Ingleses, Santinho e Joaquina, na capital. Os bombeiros informaram que a desativação dos demais postos ocorre de forma gradativa com o fim do verão e que o procedimento é realizado desta forma todos os anos. Eu já vi muitos afogamentos aqui no Campeche. Durante todos esses anos que eu trabalho na praia, a gente já viu muita coisa aqui. Então a gente pede um pouquinho de atenção, né, para não só para o Campeche, mas o sul da ilha como um todo, né? A recomendação é de que os banhistas procurem as praias com o serviço disponível, que pode ser conferido no aplicativo CBMSC Cidadão. Uma área de alta pressão deixa o tempo firme no estado nesta terça-feira. Você confere agora os detalhes na previsão do Band Cidade. A terça-feira vai ter mais nuvens entre o Planalto e o litoral no início da manhã. Ao longo do dia, o sol predomina em todas as regiões do estado. As temperaturas vão estar em elevação. Na capital, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 27. Em Lages, 13 graus de mínima e 24 de máxima. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Hora de política no Band Cidade, hora da nossa conversa com Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Bom, Roberto, o PROS tem pré-candidato ao governo do estado e começou a questionar o Plano 1000. Conta essa história pra gente. Sabe aquela história do mosquito da dengue que faz barulho, incomoda? É mais ou menos esse o objetivo eleitoral do PROS, que tem no defensor público estadual Ralph Zimmer Jr., aquele mesmo que entrou com processo de impeachment contra o governador e não ganhou, uma figura central. Quer dizer, é o partido que entra com as ações, mas é Ralph Zimmer Jr. que aparece. Dizem até que o PROS agora vai mostrar para a população que, de fato, tem um pré-candidato ao governo. São duas medidas. No futuro, eles querem questionar junto à Justiça Eleitoral se existe alguma investigação que possa ser feita em cima do fim eleitoreiro. Mas antes, hoje, protocolou uma denúncia com pedido para a abertura de tomada de contas especiais no Tribunal de Contas do Estado para dizer que o Plano 1000 tem indícios de violação da lei de responsabilidade fiscal. Ora, perguntem para os prefeitos se eles acham isso. E se essa medida caminhar judicialmente, ninguém mais vai projetar nada nesse país. Porque o Plano 1000, ele tem a intenção de durar 5 anos. Isso é o que diz o governo do estado, o governador Carlos Moisés da Silva. Mas até agora só foram assinados convênios para o primeiro ano. Os outros 4 só a partir de 2023, quando tivermos uma nova eleição para governador e também uma nova Assembleia Legislativa. Quer dizer, tem alguém no cargo ou o próprio Moisés está reeleito. Aí sim os 4 anos serão desenhados. Na realidade, o que o PROS / Ralph Zimmer Jr. querem é uma discussão, um debate, uma criação de talvez um factoide. Mas vamos deixar a Justiça se manifestar para saber se o Tribunal de Contas, que é uma corte administrativa, ou o Tribunal Regional Eleitoral, dá um destino para esta denúncia. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Hora das informações do esporte. A gente começa com a Fórmula 1, que tem transmissão exclusiva da Band. Teve dobradinha da Red Bull no Grande Prêmio da Emília-Romanha neste fim de semana. A vitória ficou com o holandês Max Verstappen. O céu estava carregado e a previsão era de água. Quem fez chover em Imola foi a Red Bull. Logo na largada, Pérez ultrapassou Leclerc e assumiu o segundo lugar. Foi um trabalho em equipe. Enquanto ele segurava a turma,
Verstappen fazia a corrida dele. O holandês dominou de ponta a ponta e ainda ganhou a sprint no sábado. Foi um fim de semana perfeito. Ele faturou todos os pontos que estavam em disputa e colocou na conta mais 34, assumindo a segunda posição no Mundial, agora 27 pontos atrás de Leclerc. Verstappen elogiou o trabalho da equipe e a confiabilidade do carro, que faltou em outras corridas. Já Leclerc vacilou até as voltas do fim. Opa, Leclerc! Atacou a zebra por dentro! Ele vai voltar, o carro quebrou. Ele sabe que precisa assimilar bem um fim de semana que dele muito se esperava. A oportunidade era o GP de Miami, dia 8 de maio. O próprio piloto assumiu que errou ao atacar a zebra com muita agressividade. E a Ferrari, que chegou aqui em Imola com a moral lá em cima, teve um domingo para se esquecer. Leclerc sofreu o primeiro golpe na temporada e viu Verstappen encostar na classificação. Se a Ferrari tem esperança de uma volta por cima, a Mercedes continua a não dar sinais de reação. Lewis Hamilton foi apenas o 13º colocado. Visivelmente insatisfeito, o heptacampeão, de poucas palavras, diz que é preciso esquecer o fim de semana. Já o parceiro de equipe, George Russell, teve um desempenho bem melhor e terminou em quinto. Quem estava feliz da vida era o Lando Norris, da McLaren, que fez o primeiro pódio da temporada. Ficou em terceiro, atrás de Pérez. Dobradinha da Red Bull e tristeza dos ferraristas que lotaram as arquibancadas do autódromo para comemorar, mas saíram decepcionados. Agora o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem Avaí em campo pela Série A. O time catarinense enfrenta o Goiás no estádio da Ressacada. E é para lá que nós vamos conferir as informações agora ao vivo com a repórter Cacau Coraza. Oi, Cacau, boa noite para você. O Avaí precisa da vitória para se recuperar na competição, é isso? Boa noite, Rodrigo, e a todos que estão acompanhando o Band Cidade, é isso mesmo. E recebe hoje, às 8 horas da noite, o Goiás, que é adversário direto pela permanência na Série A. O Avaí ganhou a primeira diante da torcida e perdeu para o Corinthians na segunda rodada. E agora quer a segunda vitória na competição para repetir o feito diante da torcida e aí subir um pouco na classificação. O Goiás vem em busca da primeira vitória. O time comandado por Jair ainda não venceu. E Eduardo Barroca promoveu mudanças, já temos a escalação em mãos, colocou Copete e Vinícius Leite no banco e aí promoveu a entrada de Bisoli no ataque e o volante Eduardo também assumindo a posição de Vinícius Leite. Outra novidade é no banco de reservas do Avaí. O meia Jean-Pierre foi relacionado pela primeira vez e a expectativa agora do torcedor é pela entrada do atleta, que pode ser que aconteça na parte do segundo tempo, né? Ele que ainda não estreou pelo Avaí, deve estrear em casa. E agora a expectativa é de um bom público, cerca de 5 mil torcedores devem estar na ressacada. Torcida do Goiás não teve muita procura dos ingressos e olhando daqui de cima, Rodrigo, dei uma olhada e já tem fila para chegar na ressacada, hein? Você que tá vindo para cá, traz um casaquinho que vai esfriar. Volto com você, Rodrigo. Obrigado, Cacau, pelas informações. Ótimo trabalho aí na ressacada. Boa sorte para o Avaí. Na Série B, nenhum dos 3 times catarinenses venceu na terceira rodada. Na Arena Condá, a Chapecoense ficou no empate sem gols diante do Vasco. O Brusque perdeu e o Criciúma empatou. Veja os gols. Criciúma recebeu o Sport no Heriberto Wilson e o Tigre saiu na frente com gol de Marcelo Hermes, ainda no primeiro tempo. O jogador ainda contou com a atrapalhada do goleiro Maílson. Mas na volta do intervalo, o Sport com Luciano Juba marcou um golaço e deixou tudo igual. Mesmo com empate em casa, o Tigre manteve o tabu de nunca ter perdido para o time de Recife no Heriberto Wilson. Na próxima rodada, o Criciúma enfrenta o Guarani em Campinas, São Paulo. No Maranhão, o Brusque enfrentou o Sampaio Correia. E o time da casa saiu na frente depois que Alex Juan cometeu pênalti em Pimentinha. Heron bateu e abriu o placar. Na segunda etapa, André Luiz aumentou a vantagem para o Sampaio. O Brusque teve a chance de diminuir com esse pênalti, mas Luiz Daniel defendeu. Quem fez mais um foi a Bolívia querida. E foi um golaço de Rafael Villa. Já na reta final do jogo, o Brusque, depois de auxílio do VAR, fez o seu. Fernandinho descontou para o Bruscão. E o placar terminou assim: Sampaio Correia 3, Brusque 1.
Na Série C, o Figueirense empatou em 0-0 com o Floresta, fora de casa. O time teve o jogador expulso, meia Oberdan, ainda no primeiro tempo, mas conseguiu segurar o empate. Com o resultado, o Figueirense é o 8º colocado, com 5 pontos em 3 jogos. Figueirense volta a campo no próximo sábado, em Florianópolis, contra o Mirassol. Saindo do futebol para falar do triatlo, a Praia dos Ingleses do norte da ilha foi palco da 3ª edição do Ironman 70.3 Florianópolis. O pódio ficou com uma dupla paulista. O sol ainda não tinha nascido e as emoções já estavam à flor da pele. É indescritível, assim, até não dá nem pra expressar, acho que dá pra ver. Surreal, né? Energia, primeira vez participando do Ironman Floripa, é contagiante. E, enfim, chegou a hora. Agora é concentrar, uma coisa de cada vez, vamos embora, aproveitar. O tempo de espera chegou ao fim e a partir das 6h30 da manhã deste domingo, foi colocado à prova toda a preparação dos quase 1.800 atletas. O mar da Praia dos Ingleses foi o start. 1.900 metros de natação e com uma largada diferente, rolling start, em ondas por ritmo de natação. Os 90 quilômetros de ciclismo foram agraciados pelo dia ensolarado de Floripa. E sem vento, atletas das cabeças chegaram a atingir 40 quilômetros por hora. Os 21,100 quilômetros fechavam a prova. E na corrida, muita coisa pode acontecer. E foi o que rolou. Liderando a prova até então, o paulista Marcos Fernandes começou a correr com uma diferença de 5 minutos e 30 segundos. Mas no quilômetro 18, as coisas mudaram e a liderança passou a ser de outro paulista, José Belarmino. Dentre as mulheres, Fernanda Palma manteve a primeira posição até começar a correr. E antes de fechar a primeira das 3 voltas, Patrícia Franco ultrapassou e deu o grito de campeã. Emoção é uma das palavras que resume o domingo aqui em Florianópolis. Foram 2 anos de espera até que, enfim, o Ironman 70.3 voltasse oficialmente ao calendário de provas de triatlon no país. Quase 1.800 atletas nadaram, pedalaram, correram e, por fim, se superaram. E os títulos ficou a dobradinha paulista, José Belarmino e Patrícia Franco. Uma prova maravilhosa, linda, linda mesmo. Principalmente a parte do pedal e o destaque na corrida da torcida maravilhosa. O percurso no final aqui, uma galera torcendo, vai Belarmino, vai Belarmino. Eu falei, meu, agora tem que dar, cara, tem que dar. 2022 marcou o retorno da prova e o título de José Belarmino, com 4 horas, 1 minuto e 25 segundos. E de Patrícia Franco, com 4 horas, 19 minutos e 40 segundos. Você vê agora imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses. Florianópolis na tela para você, 23 graus e a temperatura. Céu nublado aqui na capital do estado. Em destaque, o trânsito para você nas pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, com tráfego tranquilo nas pontes especificamente. Porque na chegada à ilha o motorista encontra filas na Via Expressa Continental. Na chegada à BR-101 também para quem deixa a ilha rumo aos municípios da região metropolitana. E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar a ponte, a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Agora você confere as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.